Boa noite, igreja. Eu os cumprimento com a paz do Senhor Jesus Cristo. E o desejo do meu coração é que essa palavra venha fazer com que você, meu irmão e minha irmã, reflita a respeito daquilo que eu quero tratar com a igreja nessa noite. O tema da minha mensagem é a importância do templo na vida diária da igreja. É esse assunto que eu quero falar com você nessa noite. Salmos 84, a partir do verso 1, diz assim: Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma está desejosa e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde põe a seus filhos, até mesmo nos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Verso 4: Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados. 6. Que passando pelo vale de Baca faz dele uma fonte, a chuva também enche os tanques. Vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. Verso 8. Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Verso 10. Porque vale mais um dia nos teus atos do que 1000 anos fora. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. Porque o Senhor é o só o escudo. O Senhor dará graça e glória, não retribuirá bem algum aos que não andam na retidão. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Amém, igreja? A importância do templo na vida diária da igreja. Há uma corrente de cristãos que tem afirmado que nessa pandemia não é o momento de nós nos reunirmos no templo, na igreja. Eu, porém, acredito que é preciso repensar o assunto. Acredito eu que com o uso da máscara, do álcool gel, com o distanciamento entre as cadeiras, é mais correto nós estarmos na casa do Senhor, reunidos para adorar o Senhor. Porque se nós não podemos estar na casa do Senhor com todos os cuidados que nos é pedido pela ciência, né? Nos é pedido pelos nossos governantes, por que então que nós vamos para os mercados? Por que nós vamos para as academias? Nós vamos no médico? Nós vamos nos postos de gasolina? Na quitandinha perto de casa? Nós vamos para o trabalho dentro dos ônibus cheio de pessoas? E tantos outros lugares que nós temos ido normalmente. Então, é incoerente nós frequentarmos tantos lugares e quando o assunto é a casa de Deus, muitos dizem numa só voz: não. Nós podemos ficar numa fila de banco 1h30, 2 horas, 3 horas, mas nós não podemos vir para a casa de Deus 1 hora, 1h30 de culto. Eu não estou sugerindo com essa palavra que nós devemos quebrar o lockdown, não. Mas eu estou sugerindo que nós devemos repensar o assunto de estarmos novamente na casa de Deus. O que diz a Bíblia sobre a casa do Senhor? É isso que nós precisamos pensar nessa noite. É claro que no meio evangélico, né, no meio católico, há muitos maus intencionados, há muitos charlatões,
muitos aproveitadores, mas nesta noite eu quero falar para você que é o remanescente da igreja do Deus vivo. Você que é o remanescente da igreja do Deus vivo, você precisa desejar estar na casa de Deus. Você, remanescente, precisa orar para que a pandemia acabe e nós possamos voltar o quanto antes para a casa de Deus. O remanescente da igreja do Deus vivo precisa orar e dizer: Deus, não no tempo do homem, mas no teu tempo, abra-nos novamente as portas da sua casa. É isso que eu creio que nós precisamos orar. O Salmo 84, quando nós lemos aqui nós percebemos que esse era o desejo do salmista. Ele desejava estar novamente na casa do Senhor. Historicamente, quando nós estudamos o Salmo 84, nós vemos que o reino de Judá, ele estava sendo assolado por Senaqueribe, rei da Síria. E o salmista, provavelmente um levita, que trabalhava na casa do Senhor, ele estava com o coração ardendo com vontade de estar novamente na casa do seu Deus. Portanto, que ele diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está desejosa e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. O verso 4 do Salmo 84 diz assim: bem-aventurado os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. A gente precisa repensar a ideia de estarmos na casa do Senhor novamente. Talvez você me ouvindo aí, você diga: pastor, Deus é espírito e Deus se importa com aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Amém? Eu também creio dessa forma. Mas a questão do texto de João 4 é cultural. Os samaritanos adoravam no Monte Gerazim e os judeus adoravam no templo em Jerusalém. Havia uma rivalidade entre esses dois povos. E Jesus, ele diz para a mulher samaritana: nem num lugar e nem no outro. Porém, isso não anula o templo. Pense comigo, igreja. Tem cristãos que não adoram a Deus nem com o templo aberto. Imagine com o templo fechado. De repente, você que conhece um pouco de história, você pode perguntar: pastor, mas a adoração no templo voltou com o imperador Constantino? Sim, é verdade. Eu estudei isso. Isso é uma grande verdade. Mas você acha, irmão, irmã, que Deus iria deixar a sua igreja ficar se reunindo nas catacumbas e nos lugares escondidos? Você acha que Deus criou a humanidade, colocou aqui nessa terra e disse: se virem? Não, eu não creio assim. Como Deus usou Ciro para libertar o seu povo ali da Babilônia, Deus pode muito bem ter usado Constantino para voltar a adoração a ele nos prédios públicos, o que nós chamamos hoje de igreja. A igreja primitiva, aquela que estava sob a liderança de Pedro, Tiago e João, que eram as colunas da igreja, eles adoravam a Deus no templo. Atos capítulo 2, versículo 46 diz assim: e perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Jesus pregava no templo, né? Ali onde havia aquele lugar ali de Salomão, Jesus pregava ali no templo, naquele lugar específico ali, né? Então, nós precisamos voltar a descobrir a importância do templo na vida diária da igreja. O templo foi o lugar onde Asaf descobriu a ruína dos ímpios e a resposta para os seus questionamentos. Salmo 73.
Os ímpios e os pecadores não subsistirão na congregação dos justos. Salmo 1, verso 15. A bênção e a vida para sempre são ordenados por Deus na união, na comunhão dos irmãos. Salmos 133. O Espírito Santo desceu quando aqueles quase 120 irmãos e irmãs estavam reunidos no mesmo lugar. Atos capítulo 12, verso 1 a 4. Percebam o quanto o povo de Deus era abençoado quando eles estavam reunidos nas casas e nos templos. Isso é muito importante, nós resgatarmos, essa importância do templo na vida diária da igreja. Salmos 65, verso 4 diz: Bem-aventurado aquele a quem tu escolhes e fazes chegar a ti, para que habite em teus átrios. Nós seremos fartos da bondade da tua casa e do teu santo templo. Por que, igreja, essa rejeição para irmos na casa de Deus, se temos ido para todos os lugares? Eu volto a dizer, eu não estou afirmando, mandando ou instruindo ninguém a quebrar o lockdown, até porque aqui nós como igreja não vamos fazer isso, mas o que eu quero dizer para a igreja essa noite é que nós devemos orar e dizer: Senhor, no teu tempo, abra-nos as portas do teu tabernáculo. Porque vale mais um dia nos teus atos do que 1000 anos fora. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar na tenda dos ímpios. Esse é o desejo do salmista no Salmo 84. Nós precisamos, nesses tempos, ter cuidado com o senso comum. Cuidado com as muitas vozes ecoando nos nossos ouvidos. Eu acredito que nós devemos repensar a importância do templo na vida diária da igreja. Vamos respeitar o lockdown? Sim, claro. Estamos fazendo isso. Mas o templo é muito importante para a vida diária da igreja e isso nós não podemos negar. Igreja, cuidado com os pregadores de internet. Uns querem abrir o templo para benefício próprio. Outros não querem abrir o templo porque já moram em países fora. E o que eles precisavam usufruir do povo de Deus, eles já usufruíram. Então, essas opiniões são diversas. Contudo, nessa noite, eu falo para nós, os remanescentes, aqueles que não beijaram as mãos de Baal e nem se dobraram para ele. Eu falo para a igreja santa do Senhor Jesus, a igreja que vive os últimos dias na terra. Essa igreja que adora Deus em espírito e em verdade, mas que também sabe a importância da adoração no templo. Essa igreja precisa desejar voltar para a casa do Senhor. Nós precisamos pensar nisso. Volto a dizer, vamos para todos os lugares, mas quando se fala de ir na casa do Senhor, as pessoas não querem vir. Se nós tomarmos todos os cuidados, álcool em gel, distanciamento, uso de máscara, irmãos, amém, glória a Deus, Deus é conosco para nos guardar e nos proteger de todo mal. Eu concluo essa palavra dizendo que nós precisamos desejar de novo estar na casa do Senhor. Nós não precisamos e não podemos repetir o senso comum. O senso comum, ele pensa em várias vertentes. A nossa vertente de pensamento é a palavra de Deus. Eu gostaria que nós desejássemos voltar para a casa do Senhor. Eu gostaria que nós orássemos dia e noite para voltarmos para a casa do Senhor. Se for nesse tempo de pandemia, com todos os cuidados.
se for depois do tempo de pandemia, mas isso precisa arder no nosso coração. Eu termino essa palavra lendo para você, meu irmão, minha irmã, o Salmo 27, o verso 4, que diz assim: o rei Davi disse: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. A igreja precisa desejar estar na casa do Senhor. Estamos em tantos lugares, vamos para tantos lugares, não é verdade? Quando fala casa do Senhor, todo mundo, irmãos, é na casa do Senhor que Deus ordena a bênção, que Deus ordena a vida para sempre. Que Deus te abençoe, que você possa refletir nessa palavra. Na verdade, essa palavra ela tem assim como objetivo nos provocar realmente, provocar a igreja a pensar aquilo que é correto, aquilo que é biblicamente correto. Assim eu creio. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe os seus sonhos, os seus projetos, em o nome do Senhor Jesus. Amém.